Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith, neta de William Branham. Memórias e imagens de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos de ministério de William Branham. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciará as tuas proezas. Salmos 145. Morris Unger nasceu em 11 de agosto de 1919. Sua morte foi 3 de novembro de 2011. Vocalista que cantou em inúmeras reuniões a pedido de William Branham, pastor do Tabernáculo Graça. A primeira vez que eu vi o irmão Branham em ação foi em 1950, em Carmen, Arkansas. Nós éramos da Igreja Batista naquela época e eu tinha ouvido acerca dele e tinha ouvido uma fita e pensei, isto é diferente. Eu acho que em uma das fitas que ele falou sobre a semente da serpente, e aquilo despertou a minha curiosidade. Eu queria ouvi-lo e minha mãe estava me encorajando a ir. Então minha esposa Vivian e eu fomos a Carnegie. Antes de sair, alguém me pediu para vir à plataforma e cantar. Então eu cantei Que Bela História. Então eu sentei lá na plataforma com um número de ministro que eu não sei, que eu não reconheci. Eu perguntei para alguém sentado próximo quem era de algumas das pessoas. Eu fiquei sabendo que Burwell e sua família estavam presentes, juntamente com Hammond e Rica e sua família. Isso foi pouco tempo depois da foto do halo ser tirado do auditório de Houston. Então eu supus que poderia ter sido isso que trouxe tanta gente para o culto. Gordon Liston veio e falou por cerca de meia hora. Em seguida o irmão Branham veio. Seu irmão Woods trouxe para a plataforma. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele fez, a primeira pessoa que ele reconheceu foi o zelador. Eu pensei, que tipo de compostura para um ministro é essa? Com o ministro sentado por toda a plataforma? Ele falou por cerca de 15 minutos e você quase que tinha que colocar sua mão perto do ouvido, porque ele falava muito baixinho. Durante a fila de oração havia 4 ou 5 pessoas que ele tomou pela mão e lhe disse o que havia de errado com elas. Então ele apontou o seu dedo para uma pessoa ali na nossa frente. Era uma mulher e ele disse, senhora, você não precisa de nenhum cartão de oração. Você estava de pé na sua cozinha, lavando a louça na pia. Ele disse qual era a cor do avental que ela usava. E disse, você deixou um copo cair e ele quebrou. E contou como ela estava nervosa. Suas mãos se levantaram e ela confirmou que era verdade. Nós sentimos isso com certeza. Quando eu comecei a juntar essas coisas, eu percebi que ele era um vidente. Eu poderia dizer que ele estava vendo algo. E o que ele estava vendo era a verdade. Porque eu vi a reação daquela mulher. Então, para mim, a princípio ele era um vidente e mais tarde eu comecei a ver que ele era um profeta. Mas estava convencido lá mesmo e nunca mudei nem um pouco a minha opinião de que ele era um vidente. Então nós começamos a seguir o seu ministério através dos relatórios publicados na revista A Voz da Cura.
Uma das coisas que eu observei sobre o irmão Branham foi isso. Se alguma coisa estava em sua mente, ele sempre tinha uma resposta. Ele tinha uma maneira peculiar que ele entrelaçava suas respostas em um sermão. E ele olhava para você quando dizia isso, e você sabia que era exatamente para você. Isso era uma resposta que você queria, mas era também uma parte do sermão. Tenho certeza que ele fez isso com outras pessoas, mas isso era uma das peculiaridades que eu notei. Eu estava conversando com ele sobre a Grande Pirâmide, porque eu tinha estudado sobre isso e tinha lido livros sobre isso na década de 40, antes de eu conhecer o irmão Branham. Eu tinha dado palestras sobre isso muitas vezes. Eu disse a ele que a sua data de aniversário corresponde com a localização do grande degrau da pirâmide. Uma vez que eles a medem em 1 polegada por ano. Naquela reunião ele disse que estava à procura de uma cidade, e a cidade que ele estava procurando era a noiva. O irmão Branham também ensinou que a noiva é a Nova Jerusalém. A segunda entrevista que eu tive com o irmão Branham foi em Phoenix, Arizona, em 1964. Ele se encontrou com meu irmão Robert e a sua esposa Miller e comigo em um quarto de hotel. Ele tinha acabado de participar da convenção dos homens de negócio do Evangelho Completo no Raman e havia cerca de 3.000 pessoas presentes. Ele falou sobre o batismo do Espírito Santo e ouviu ministros balançando suas cabeças por causa da interpretação que ele estava dando. Ele ensinou que recebeu o maná em sua era é receber o Espírito Santo e que falar em línguas não é evidência. Eles não compreenderam isso. Várias vezes o irmão Branham pediu para eu cantar antes dele subir ao púlpito. Eu tenho feito muitas apresentações musicais, então eu nunca fiquei nervoso ao cantar para ele. Eu cantei uma canção do álbum Messias, de Honder, no tabernáculo uma vez, a canção de abertura, Confortai-vos. Billy Paul comentou sobre isso, mas muitos na congregação não estavam acostumados com música clássica. Mas eu senti que isso era tão apropriado para o ministério, uma vez que é a profecia de Isaías 40 a respeito de João Batista. Eu sempre cantei canções que tinham a ver com a palavra, e o irmão Branham sabia disso. Em junho de 64 eu cantei que Bela História, no tabernáculo em Jeffersonville. A igreja estava lotada, pessoas estavam sentadas nos parapeitos das janelas e muitos do lado de fora. Eu levantei para cantar e imediatamente alguém sentou no meu lugar. Eu vi isso. Então, após eu cantar, eu passei pela porta dos fundos em direção ao batistério. O irmão Branham estava esperando lá na sala ao lado. E ele tinha o seu caderno aberto. Ele disse: "O que você cantou é o que eu vou pregar nessa manhã." O que ele pregou foi o desvelar de Deus. E ele me mostrou suas notas. Ele usava pequenos caracteres, uma espécie de taquigrafia para que ele se localizasse. Eu vou te dizer sobre o tempo que nós ficamos lá na cafeteria Bourbon, onde muitos se reuniam após o culto. O irmão Branham veio para onde eu estava de pé sozinho e pegou na minha mão. Pareceu que seu rosto ficou escuro. Ele disse: "Um fundo clama outro fundo." Nessa hora, algo começou a se mover através do meu braço e do meu corpo. Senti um calor estranho e uma sensação de leveza que passou por mim, e eu sabia que era aquele anjo, que era Cristo. Eu percebi mais tarde que eu tinha sido curado de uma úlcera no estômago, porque eu não tinha mais nenhum problema com isso depois dessa ocasião. Eu creio, eu também fui batizado com o Espírito Santo porque minha vida mudou. Outra vez eu estava morando em Tulsa, Oklahoma, onde eu era o presidente da Universidade Bíblica de Tulsa, posição que eu ocupei por alguns anos. Um dia eu recebi uma ligação telefônica e era o irmão Branham querendo orar por mim. Eu tinha o que chamam de angiodema.
o que causa inchaço no meu corpo, algumas vezes na ponta dos meus dedos e dos meus lábios. Eu melhorei, mas isso voltou novamente mais tarde. Quando ele orou por mim aquela vez, ele me disse que havia duas sombras me seguindo por toda a minha vida, tentando me derrubar. E era por causa delas que eu tinha tudo isso. Ele estava falando em um reino de coisas espirituais que eu não entendia como ele, mas ele disse isso. O irmão Branham não tem forçado a fazer nada, uma vez que ainda estamos sobre o livre-arbítrio. No entanto, ele evidentemente sabia que eu faria viagem ao exterior e ele como que me preparou do jeito que ele queria, sem me dizer o que fazer. Ele também me disse para continuar cantando e para continuar carregando a arca. Somente levitas, o ministério, podia carregar a arca. Então aquilo significou que eu tinha um ministério. O irmão Branham também me disse que eu era pastor aqui em Memphis. Muitos têm tentado iniciar a igreja nessa área, mas eles têm caído às margens do caminho. Ele também tinha um jeito de mostrar quem você é. Ele podia entrar e revelar o seu temperamento. Ele não ia pelo nome das pessoas, mas através dos olhos de Deus. Ele via a natureza de todos e podia desvelar essa natureza como uma ou duas palavras. Isso tudo acontece quando se é um profeta. No domingo de Páscoa, em 1965, o irmão Branham falou no tabernáculo. Billy Paul veio para o púlpito antes do culto começar e disse que o irmão Branham gostaria de ver toda a família Ungley em seu escritório. Bem, nós estávamos sentados em diversos lugares pela congregação e havia cerca de 15 ou 20 de nós que lotou o seu escritório. Ele tinha tido uma visão e queria relatá-la para nós. Nessa visão, ele viu uma bandeja de prata que meu pai estava segurando e nela estavam todos os nossos nomes e os nomes dos netos e assim por diante, escrito em pequenos cartões. Ele contou que meu pai lhe disse: irmão Branham, eu dou todos eles para você. Ele disse que ele tinha tido aquela visão uma ou duas vezes e que isso era o que ele queria nos dizer. Eu não me lembro dele ter chamado uma família inteira alguma outra vez, mas ele fez isso com a nossa família. O meu Branham também disse isso, que famílias de crentes estão no sangue, como uma boa linhagem de cavalos ou gados está no sangue. Minha mãe era uma pessoa de grande fé, meu pai era um homem quieto, que não tinha muito a dizer, e ele veio para a mensagem depois da minha mãe. Uma vez, quando estava fora para jantar com o irmão Branham, ele disse para papai: irmão Ungley, eu vi você e a irmã Ungley andando de mãos dadas no milênio. Papai disse: ela não vai meter lá. Esse era papai, ele era desse jeito. Mas o irmão Branham disse: sim, ela te terá. A última vez que eu falei com o irmão Branham foi em agosto de 1965. Foi uma de suas últimas reuniões em Jeffersonville. E após o culto, nós estávamos dirigindo para um Tinka Pink e eu vi a sua caminhoneta cor creme estacionada numa loja de conveniência. A irmã Meda tinha entrado para pegar alguma coisa. Eu estacionei, caminhei para o lado do motorista e comecei a conversar com o irmão Branham. Então, de repente, eu estava do lado do passageiro e o irmão Branham começou a se debruçar em seu banco. E uma escuridão tinha tomado sua face. Eu sabia então que Deus estava para dizer algo para mim. Uma coisa ele disse: quando o gado está mungindo, eles estão cantando. E mais uma vez ele me disse para continuar cantando e carregando a arca. A coisa era, eu não caminhei para o outro lado do carro, foi só depois que eu pensei como eu cheguei lá. Foi depois que acabou que eu percebi que Deus me colocou lá.
Ele me queria do lado direito do profeta. O lado esquerdo não é um bom lado para estar quando isso vem de Deus, você sabe. Mas ele me deslocou para lá. Isso foi o que ele fez com Felipe. Eu creio que tudo o que aconteceu na Bíblia tenha acontecido no ministério deste profeta, de uma forma ou de outra. Onde quer que eu vá, as pessoas querem que eu fale sobre o irmão Branham. Eles têm a sensação de que eu era um companheiro próximo a ele. Eu não era tão próximo, mas os nossos caminhos se cruzaram muitas vezes. E ele sempre tinha algo importante para me dizer. O irmão Branham era um nazireu, no sentido de que ele não devia fumar ou beber. E ele foi separado como nazireu. Eu olho para todos os eventos em sua vida, e todos eles falam do seu ofício e chamado. Ele tinha aqueles olhos profundos que sondavam e viam através de você. Eu penso que ele era uma pessoa simples e falava da sua própria natureza. Eu acho que ele tinha um temperamento melancólico. Eu creio que ele era uma pessoa muito intuitiva e muito sensível. Ele foi feito para ser espiritualmente sensível. Ele viveu todo o tempo em dois mundos, a maior parte do outro mundo, que é difícil de entender, mas nós vislumbramos isso. Havia uma sinceridade nele que era muito impressionante. Ele não tinha que tentar ser humilde, aquilo já era parte dele. A coisa que fez dele totalmente diferente de qualquer outro foi a unção do Espírito que estava sobre ele. As pessoas reagiam emocionalmente àquilo. Algumas vezes você pensa, sendo o homem como um vaso, será que Deus achou um homem no qual ele podia fazer essas coisas? Ou será que ele preparou um homem para fazer essas coisas? Provavelmente, ambas estão corretas. Jamais pense que um homem está acima do outro. Não, senhor. Não importa quem ele seja. Se ele é somente um companheiro velhinho pintando faixa na rua, ou se ele é Billy Graham, não importa quem ele seja. Se ele é um servo de Deus, respeite-o de forma igual. Todos eles. Não tenha um acima do outro, os favoritos. Nós não temos isso. Não faça isso. E não respeite uma pessoa acima da outra. Deixe todos no mesmo nível. William Branham.